especial para falar sobre esse assunto. Daqui a pouquinho eu mostro ele para vocês. E claro, a gente tem que falar dessa partida. Estou aqui com os nossos convidados. Tem uma cadeira que vai receber um convidado especial daqui a pouquinho. Você aí de casa aguarda e participa com a gente no YouTube da TV Gazeta de Alagoas. Estamos ao vivo no canal 7 aqui na telinha e também na gazetaweb.com. Vamos embora que hoje o assunto tá bom demais. São diversos assuntos e claro, estou com essas feras aqui. Madison Delano, tudo certo? Tudo na medida, tudo certinho. Vamos embora. Leonardo Freire, tudo ok? Tudo tranquilo. E eu quero começar com um negócio que não é nada tranquilo. CRB deu uma escorregada daquelas ontem no estádio Rei Pelé, senhores. CRB e Ferroviária se enfrentaram 2-2, longe de toda aquela expectativa que a gente tinha falado ontem do favoritismo. Claro, o CRB era favorito, mas pelo menos, ao meu ver, foi surpreendido por uma Ferroviária que jogou bem, jogou nos erros do CRB, se aproveitou de algumas questões e conseguiu arrancar um empate interessantíssimo para o time de Araraquara, mas para o CRB que foi muito ruim, né, Madison? Muito ruim agora. O CRB deu moleza, né? O CRB não marcou bem na frente da área, ou seja, quase sempre os jogadores da Ferroviária encontravam facilidade para chutar de fora da área. Antes até do CRB fazer o primeiro gol com o Mikael, o goleiro Matheus Albino fez uma defesa espetacular. A bola batida de fora da área, chegou a quicar antes de ir para o gol e ele tirou no canto direito dele, fazendo uma defesa espetacular. A bola que seria o do primeiro gol do jogo e seria gol da equipe da Ferroviária. E noutras jogadas em que os jogadores da Ferroviária tiveram chances de fazer outros gols, colocaram bola na trave, precisou o CRB do Fábio Alemão tirando a bola praticamente da linha do gol. A bola não ia direto para o gol, mas se passasse, tinha um jogador da Ferroviária para complementar e fazer. Ou seja, o CRB deu muita moleza no seu campo defensivo. E quando o CRB vencia o jogo, ele teve chance de fazer o segundo, o terceiro, o quarto no contra-ataque. Aí faltou aquela eficiência que é tradicional, que a gente vem falando aqui, que a equipe não tem. Ou seja, na hora H, quando o torcedor se anima, né? Ele acha que vai dar certo, agora vai, mesmo a gente sabendo que não é fácil conseguir esse acesso, mesmo que o CRB vencesse ontem, ele teria dificuldades porque tem jogos difíceis fora de casa e também em casa, mas a Ferroviária era uma equipe batível e o CRB não venceu porque o CRB não ofereceu condições a si mesmo de vencer. Ele não marcou bem na frente da área, ficou aquela marcação frouxa, os jogadores batiam a qualquer momento lá, deixavam uma situação complicada para o goleiro do CRB e no contra-ataque, quando ele deveria ter matado o jogo, ele foi incompetente. Infelizmente, os jogadores não tiveram a competência devida para fazer os gols necessários. A gente lembra aqui, vamos ver a reportagem do jogo, Guilherme, a gente viu lance perdido pelo Dadá Belmonte, ele deu um drible a mais quando poderia ter arrematado, chutado para fazer o gol. A gente viu gols perdidos pelo Tiaguinho, que a bem que se diga é o atacante mais lúcido que o CRB tem. Ele é rápido, insinuante, fazedor de gols. E o próprio Mikael, que é um cara que aos poucos vem melhorando, né? Vem entrando em forma, é um cara ainda novo, 26 anos, e pode render muito mais defendendo o CRB. É bastante que ele melhore a parte física e técnica, mas é um jogador que a gente sabe que tem uma visão de gol diferente. Ele tem um cheiro de gol, né? Diga-se de passagem, ontem foi um gol de centroavante do Mikael, né? Estava ali posicionado na pequena área praticamente e um cabeceio leve para fazer o gol. Leve, mandou no canto onde o goleiro não estaria. Olha aí esse lance do gol aí. Mandou no canto onde seria difícil para o goleiro tentou, mas não conseguiu defender. Então, finalizando essa minha fala, eu acho que o CRB não venceu porque tropeçou nas próprias falhas, infelizmente, e aí deixou escapulir praticamente as chances reais que ele teria de brigar pelo acesso, porque ontem teria que ter vencido. Já passa a régua, acaba tudo? Não. O CRB tem possibilidade matemática, é claro, de chegar lá, mas a situação ficou bem mais difícil para ele com esse empate de ontem. Ganhou apenas 1 ponto quando deveria ter ganho 3. E nesse aspecto, eu lembro que a gente falava muito ontem sobre o favoritismo. E o favoritismo do CRB não anulava o fato de que a Ferroviária podia vir e aprontar, como aconteceu exatamente. Sim, claro. Agora, me surpreendeu muito a Ferroviária, e eu digo que eu quebrei a cara, porque a Ferroviária, a partir do momento que toma o gol,
ela não se preocupa em se soltar, ela não ficou naquela, vou me defender para não tomar mais e continuar no contra-ataque. Não, a Ferroviária continuou indo para cima, continuou apertando, chances de fora da área foram inúmeras da Ferroviária, tanto que o primeiro gol sai dessa forma, um chute muito bonito, o gol do Alencar, a gente tem imagem, um golaço, talvez o mais bonito da noite de ontem. Você está vendo, Guilherme, me perdoe interrompê-lo, você viu a bola lançada, só quem está livre, entre dois jogadores, o cara toca para o outro chutar livre para o gol, ou seja... Marcação, Léo, frouxa. Ou seja, não houve aquela marcação. Concordo. Não pode chutar. Se você não quer perder jogo fácil, você não deixa chutar. E está jogando em casa. É evitar que o adversário consiga concatenar as jogadas ali e tomar a bola e no contra-ataque ser eficiente. Exato. Tudo isso faltou ao CRB ontem. Ô, Léo, e nesse aspecto aí de o CRB ter sido surpreendido, o CRB não ter conseguido segurar o resultado, qual foi o catalisador principal, você vê, pelo menos, para ter saído esse empate ontem no Repelé? É que o CRB, ele abre o placar, mas ao mesmo tempo ele dá espaço para a Ferroviária, né? Ele baixa ali, deu espaço para a Ferroviária, e quando você dá espaço para um adversário que vem com uma proposta de pontuar, a Ferroviária sabe, um ponto está muito bom e conseguiu esse ponto, ou seja, depois ali dos 15 minutos, o CRB praticamente deixou a Ferroviária jogar no primeiro tempo, com a troca de passes nesse gol, inclusive, que vimos há pouco, na entrada da área do CRB. E aí tem que se destacar também, Guilherme, falando que o CRB baixou um pouco, afrouxou, mas tem que se destacar que o adversário do outro lado se aproveitou do momento do CRB, em que o CRB deixou jogar. E esse gol aí também foi um gol em que o atacante da Ferroviária tira com categoria a possibilidade de defesa do Matheus Albino. Nossa Senhora. Primeiro gol. Vamos se destacar também a belezura da jogada e a finalização. Sim. Foi uma finalização muito consciente. E dava para ver que era uma estratégia da Ferroviária. Isso, uma finalização muito consciente, onde o jogador bate ali tira qualquer possibilidade de defesa do goleiro do CRB. Então, assim, tem que se destacar também a proposta da Ferroviária. Se o CRB, em determinado momento do jogo, baixou demais, deu espaço demais, a Ferroviária, com inteligência, se aproveitou disso. Então, você tem que destacar também que a Ferroviária se aproveitou em determinado momento do jogo do CRB. E um outro detalhe, esse foi o lance que deu certo, mas a Ferroviária teve outras oportunidades do mesmo tipo. Exatamente, Netinho chutando de longe. Se aproveitando do pessoal do CRB na frente da área, não está chegando para inviabilizar o chute. Entendeu? Então, não podia estar deixando chutar. Você lembra que teve um lance logo no começo do jogo que o Netinho, salvo engano, chutou de longe e o Matheus Albino fez uma defesa espetacular. Se ele tivesse tomado esse gol e não tivesse tomado o segundo gol da Chape, que ele infelizmente falhou, é um goleiro que tem um crédito gigantesco com o torcedor do CRB e com o próprio CRB. O Galo ganhou vários jogos devido às defesas dele, mas se ele tivesse tomado o gol naquela hora e não tivesse falhado, sairia de campo sem problema algum, sem nenhuma culpa. Mas, infelizmente, para ele e para o CRB, ele falhou no lance crucial. Se ele não tivesse falhado naquela hora, teria sido 2-1 para o CRB. Mas o cara tem crédito, porque antes ele já tinha feito pelo menos 2 defesas de pagar ingresso que evitaram o CRB ter tomado o gol nesse jogo de ontem. Inclusive, esse lance aí, para mim, foi o mais marcante do jogo de maneira disparada. Eu vou pedir para o nosso diretor colocar aqui o segundo gol da Ferroviária, porque, pelo menos para mim, é falha exclusivamente do Matheus Albino. E aí, tudo bem. É algo que acontece. A gente vê aí um lance, ele tenta espalmar, eu sei que está ali um amontoado de gente, tem jogador do CRB e da Ferroviária, mas, Léo, acaba pesando muito mais para o Albino do que para outra coisa, né? Pesa, né? Esse momento aí que é uma falha que tem um resultado final na partida. Mas também tem a defesa lá. No primeiro lance do jogo, vamos mostrar a defesa também do Matheus Albino, porque é uma defesa, como você falou, que também garante o empate para o CRB. Foi uma defesa espetacular do Matheus Albino. Estamos vendo aí uma cobrança de escanteio, né? Ele falha a bola na pequena área, a gente fala, pequena área é do goleiro, ele é quem manda, mas vamos também lembrar da primeira defesa que ele fez logo no primeiro lance lá da Ferroviária. Ele fez uma defesa espetacular. E é um lance que também a gente deve mostrar. O detalhe é que o goleiro, todo mundo pode falhar, né? Agora, zagueiro é complicado. E goleiro, se ele falha, a situação fica difícil. Porque o atacante... música, né, que o goleiro não pode falhar. Não é? Né? Porque é o seguinte, o atacante perde uma infinidade de gols, como tem perdido esse ataque no CRB, que é incrível como o CRB consegue criar jogadas
e na hora da finalização falta a felicidade para acertar e fazer os gols, né? Porque se o CRB fizesse 20% dos gols que o CRB consegue organizar, consegue preparar, construir as jogadas, o CRB já estava lá no G4, era o primeiro colocado. Tranquilamente. Tranquilamente, né? Então, assim, o atacante pode perder, o meio-campista pode perder. Agora, a quem está na zaga diária e o goleiro, principalmente esse aí, quando ele falha, acontece isso. Porque ele tentou pegar a bola, no que ele deu o bote na bola e a bola caiu no pé de quem? Carlão. Do Carlão, o artilheiro do time, ou seja... Lei do ex com também, dinheiro, né? Na mão é vendaval. Lembra o Carlão da novela, Pecado Capital? Pronto, Carlão chegou e meteu o pé na bola, fez o gol. E não dá para vacilar, jogo né, empatado. Depois o CRB cresceu, ficou em cima, martelou, mas aí pesaram todos aqueles problemas, inclusive aquela questão do senso de colocação na linha do impedimento. Você, eu, Léo, os amigos que estão curtindo agora o Gazeta Esporte, a gente não tem a noção da questão de impedimento, de ficar ou não no impedimento. Mas quem é jogador profissional, experiente, sabe que se você tocar para um jogador impedido, não vai valer o lance. Então, eu estava assistindo o jogo, o gol do Fábio Alemão, não, que era muito ajustado, ali era um detalhezinho. Mas a outra bola, que o Thiaguinho, quando mandou, né, para o William Potker, que ele finalizou, ele está impedido. Pois é. Nada, quando está festejando, digo, não vai valer, porque a gente está vendo. E aconteceu um lance parecido em um outro jogo, só me engano, contra o Coritiba, o William Potter, quando estava 2-0 para o CRB, em alguma partida dessa aconteceu um caso muito parecido. Mas a gente volta a falar sobre essa partida daqui a pouquinho, a gente tem muito mais a debruçar desse CRB Ferroviário, jogo importantíssimo, que pode ter prejudicado o CRB na sequência da Série B, mas a gente continua falando do Galo.